Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, minha gente. Bom dia para você que está aí nos acompanhando ao vivo, né, pelas ondas do rádio Novo Tempo, da rádio que toca o seu coração. E hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia da gente falar sobre vários assuntos. Estamos aí numa série interessante. Na semana passada, você que acompanhou, viu que a gente falou sobre aquele assunto, problema é só de coisa de gente grande? Aí a gente viu que criança também tem problema. E o Haroldo aqui falou que muitos problemas que as crianças têm é culpa dos pais, né? Muitas vezes os pais que não têm aquela disciplina correta, não sabem educar e a criança acaba tendo esses problemas diversos aí, né? E hoje nós vamos entrar justamente na disciplina. O tema de hoje é disciplina efetiva. De onde nós tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior, hein? Quem disse isso? De onde a gente tira essa ideia? Muito estranha, muito absurda. Crianças não desenvolvem características positivas baseadas em sentimentos e decisões que resultam da punição. E a gente pode ver isso até em Provérbios 22, verso 6, porque diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, né? E quando for velho, jamais se desviará dele. Então vamos falar com o nosso amigo aqui, Haroldo Melo. Meu amigo, como é que você tá? Tudo bem por aí? Didi, comigo tudo bem. Tudo bem com nossos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, com nossos internautas, com nossos irmãos de outras bandeiras que nos acompanham, isso é muito importante. O nosso abraço, o nosso carinho, o reconhecimento pela sua querida e amada audiência conosco. Amigo, a gente vai dividir o programa hoje. Na verdade, vamos dividir esse tema em 2 programas, né? Parte 1 e parte 2. Exato. Disciplina efetiva. Porque a gente tem vivido aí uma época em que os pais, muitas vezes, são pais que não se prepararam adequadamente para terem filhos e não sabem educar. Nós temos aí alguns pais que a gente vai ver aqui no programa de hoje, que são aqueles pais autoritários, mas também nós temos uns pais que deixam a coisa rolar muito solta. Muito frouxo. Isso traz sérias consequências para os filhos, não é verdade? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, para a gente poder entender um pouquinho melhor. É verdade, olha, a questão do autoritarismo parte do princípio. O que é mais fácil se fazer para ter o controle das coisas? É você negociar ou determinar, ou impor, né? Então, enquanto o filho é pequenino, é muito fácil impor uma situação. Mas depois que ele começa a crescer e ter senso crítico, já fica uma situação complicada. Então, o que a gente percebe? Muitas vezes, o cara que tem uma autoestima hostil, que já vem de uma história, ele transporta isso para a educação dos seus filhos. E isso gera um caráter de hostilidade, de complicação no estado emocional da criança. Então, se o cara é agressivo, ele vai tratar com rigidez a educação da criança. Essa criança não vai ter voz, vai ter só ouvido e a determinação de fazer aquilo que ele manda. Então, essa criança, ela vai sendo construída, né, desta forma. Agora, imagine uma criança sai de dentro de um útero de 9 meses, esperado, amado e paparicado na barriga da mãe. Quando ele começa a ter consciência da realidade, ele se depara com um quadro desse. E aí ele começa a sentir o drama de um poder autoritário dentro de casa. Eu tinha um amigo que o pai ia tirar o cochilo do almoço e não queria absolutamente nada de zoada em casa. E ele queria brincar, queria fazer as artes de criança. Então, muitas vezes, ele era obrigado a dormir também, para não fazer zoada. Então, a criança fica como desse jeito? Fica podada nos seus ímpetos infantis.
e acaba se tornando uma criança complicada no futuro. Então é aquele pai que manda. Manda. Faça o que eu mando. Exatamente. Né? Me obedece, não, ó. Exatamente, vem a punição. É. Agora você tocou numa coisa importante. Veja bem, nós temos aqueles pais que fazem o reconhecimento e faz a punição. Né? Mas a criança se acostuma a ter o pai olhando para ele para ver se ele está sendo bonzinho para ganhar um brinquedo, ganhar um passeio, ganhar uma roupa nova, ou se ele está sendo ruim para levar umas lambadas, uns cocorotes, puxão de orelha. Como é que fica essa criança? Ela tem responsabilidade com ela mesma? Não tem, porque está ali o adulto para dizer quando ela é boazinha e quando ela não é boazinha. Então, quer dizer, essa dicotomia fica naquela criança para a fase adulta. Aí ele vai trabalhar numa empresa, o que acontece? Se o chefe está de olho, ele trabalha. Se não está de olho, ele não trabalha. Tá entendendo? Exatamente. Olha como é que o negócio vai refletir lá na frente, Exato. Né? Vai ser... O pai está em casa, eu sou certinho. Exatamente. Faço o dever de casa, né? Não faço nada de errado, arrumo a cama. Agora, se os pais não estão em casa, aí eu faço a festa. Exatamente. Tá. Então esse é o pai autoritário. Aparentemente é mais fácil, ele parece ter um controle de tudo, né? Todo mundo faz o que ele quer, porém não é bem assim. E o pai permissivo? Olha, essa é uma situação também difícil, porque normalmente o permissivo não tem limites. Tudo pode acontecer, tudo pode se fazer. Então, o caráter da pessoa que é formada com esse critério é um caráter permissivo, frágil, que não tem disciplina, não tem poder dentro de si. Então, essa criança, ele cresce pensando que ele pode tudo, em qualquer momento, em qualquer instância. Na fase adulta, são pessoas inconvenientes, pessoas que não têm critério para falar determinadas coisas, para tratar determinados assuntos. E quando criança, ele bagunça a casa, ele não faz os deveres direito, ele rasga o seu caderno, a roupa é suja, os brinquedos são jogados pelos cantos. Quer dizer, tudo é permitido. E, normalmente, tem alguém que sai varrendo o lixo que ele produz, arrumando o brinquedo que ele joga, a roupa que vai deixando por aí, né? Ele toma banho, o sabonete fica para um canto, toalha para outro. Quando toma banho, porque Quando se o pai banho. Né, não reclama de nada, se não quiser tomar banho, não toma. Também tem essa fase, entendeu? Então, o permissivo é um problema sério, porque ele tira da criança o senso crítico e a noção da responsabilidade e compromisso com ele mesmo e com a sociedade onde ele está inserido e com a própria família. Porque o pai permissivo, ele acha que em algum estágio do futuro as coisas vão se organizar, vão se estabelecer. Mas ele em si não tem uma ação pontual para fazer com que isto aconteça na sua própria casa e na vida do seu filho. E ao mesmo tempo eu acredito que isso vai até atrapalhar a criança quando ela ouvir um não, porque ela está acostumada a ouvir sim, tudo pode, e quando alguém diz não, ela já vai ficar meio que preocupada, não vai gostar desse não vai aprender a seguir regras, né? Ela faz a sua própria regra. Agora você tocou numa coisa interessante. Não tem aquelas pessoas no serviço que norma, regulamento, princípios, missão, valores, procedimentos, métodos, medidas. É aquele cara, se há governo e eu sou contra. Normalmente o permissivo tem essa conduta quando adulto. Ele não é afeito aos regulamentos e normas da empresa. Ele não procede como normalmente o modus operandi da empresa. Sim. Por quê? Porque vem de lá da infância. Não soube seguir regras. Exatamente. Não soube seguir regra em casa. Não tinha regra, não tinha nada. A regra era ele. Era a vontade dele.
era o querer dele. Dorme a hora que quer, acessa celular a noite inteira, vai dormir 4 horas da manhã, fica na televisão até assistindo. Tarde da noite. Até tarde da noite, todo tipo de filme, de programas e tudo. É o cara que não tem critério. A gente vê, então, a grande responsabilidade de ser pai e mãe. Exatamente. Não é qualquer pessoa que tem esse dom, né? Precisa se informar, precisa ouvir a rádio, mas muito mais do que ouvir a rádio, precisa estudar esse assunto. Porque isso vai interferir mais tarde na própria vida do seu filho. Então, toma cuidado com isso aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre as reações. A gente falou um pouquinho sobre os pais e as suas maneiras, e eu queria que a gente tentasse imaginar o que se passa na mente da própria criança. Quando ela vê o pai autoritário ali, ou o seu pai permissivo. Olha, nós temos aqui um conjunto de 5 R's. 5 R's. Interessante, né? Legal. 5 R's. O primeiro é o do ressentimento. Né? O cara que sofre cobrança. O permissivo faz cobrança também. Assim como o autoritário faz cobrança. Você sabe quando o permissivo faz cobrança? Quando tem visita em casa, quando vai para um aniversário, quando vai para um local público, ele quer que o filho seja organizadinho. O cara pensa, pô, isso não é justo. Não é justo. Eu não posso confiar nos adultos, porque os caras fazem as discrepâncias da vida dele e quando chega no momento ele quer que eu seja o certinho. Mas essa reação é de quem? Da criança ou do adulto? Da criança. A criança que está vendo o pai... Exatamente, o pai é autoritário e permissivo. Então ele fica ressentido com isso aí. Ele passa a nutrir o ressentimento, aquela mágoa, aquela dor por estar sendo cobrado por coisas que ele muitas vezes não foi orientado nem pedido, não teve voz para dizer nada e nem sofrer a colocação de seus pensamentos para o pai. Agora, com todo respeito aí aos nossos ouvintes, parece que é um pouquinho injusto, né? Porque você não soube, talvez, educar o seu filho, você não soube impor as regras, aí quando ele faz alguma bagunça na rua, lá no shopping, ou quem sabe no mercado, você, diante de todo mundo, você grita com ele, ele se joga no chão e você começa a gritar lá com ele. Ele fica, com certeza, com raiva, né? Você vê na igreja, por exemplo, na igreja de um modo geral, né? Não importa a bandeira, sim. Você vê aqueles meninos que não têm reverência na oração, não para no culto, corre, pula, grita e faz tanta atividade dentro da igreja, parece estar num clube. De onde vem isso? Vai olhar o culto familiar, vê se ele está ali junto com o papai, com a mamãe, estudando, orando, quietinho. Não está. Então isso se reflete na igreja. Aí chega na igreja, o pai com a mãe tem aquela atitude dura para que ele se comporte e ele vai dar o que se ele não tem? Exatamente. A gente aqui não pode levar em consideração aquelas pessoas que têm um filho que tem algum problema. Tem filhos hiperativos e tal. Aí é diferente, tá? A gente tá falando de um caso normal. Em que os pais não dão ali educação correta. A disciplina efetiva dentro de casa, né? E o outro R aí. Se o primeiro é ressentimento, o segundo é o quê? Retaliação. A retaliação parte do sentimento da vingança. Por exemplo, a criança é tolhida. Sim. Quando ela atinge 15, 16 anos, que ela já se sente alguém para tomar decisão e conduzir a vida, ele chuta o pau da barraca e diz, agora sou eu. Agora é a minha hora. Então eu vou chegar a hora que eu quiser em casa, eu vou comer o que quiser, vou fazer o que quiser. Nem quero saber mais dessa tua igreja aí, que é restritiva, não pode isso, não pode aquilo outro. Então, por isso que o pessoal costuma falar que o adolescente é aborrecente, mas é em função dessa situação. O cara nunca teve voz para nada, quando ele se sente que pode ter, ele vai para a briga mesmo. Essa, então, é uma reação de um filho que foi criado por um pai autoritário, né? Exatamente. Ele quer se livrar, retaliar.
é a retaliação. Retaliação. Então, primeiro, ressentimento, segundo, retaliação, e o terceiro é? Rebeldia. 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 Ele faz tudo o contrário. O pai diz assim, cuidado com essa louça, senão vai cair no chão e quebrar. Ele empurra e joga no chão. Olha, não vai para ali que tem lama. Ele mete o pé na lama. Não senta aí porque está sujo. Ele vai lá e senta que está sujo. Entendeu? É a rebeldia. É a forma dele expressar... É o filho rebelde mesmo. É o filho rebelde mesmo. E isso parte do permissivo e do autoritário. Entendeu? Tá certo. Então, vamos lá para o quarto. É o recuo. Como é que funciona isso aí? Recuo de simulação? Muitas vezes o pai vai para a escola, ou a mãe vai para a escola, e aí a professora diz, seu filho está com nota baixa nisso e nisso aqui. Aí a mãe descarrega o descontentamento em cima do filho, né? Ou no aniversário o cara mete o dedo e fura o bolo. Aí, diante das pessoas, ele é humilhado, é isso, é aquilo outro. Então, essa dissimulação, esse recuo, é o cara dizer assim, olha, eu vou fazer tudo para não ser pego em nada. Então ele vai ficar comportadinho, bonitinho, vai comer, vai sentar, vai fazer aquilo ali, mas não é uma coisa natural do comportamento da criança. Ele está se livrando de encrenca. Mas quando ele está sozinho, sem os olhos dos pais... Aí é ele, é aquele que a gente tinha falado, acho que o princípio é o mesmo, né? Ele só faz a coisa certa diante dos pais, né? Exatamente. Por trás ele apronta. E o outro aqui, a quinta e última reação que você colocou dos R's aí, seria qual? A redução da autoestima. E aqui está uma das causas de suicídio e depressão das crianças. Por quê? Eles... tem a sua autoestima jogada lá para baixo, né? Lá para baixo. Então, como eles não têm nenhum mecanismo de proteção quanto a isso, aí eles ficam fragilizados. E com a autoestima baixa, qual é o pensamento do cara? Eu sou muito ruim. Eu sou ruim. Eu quebro. Eu rasgo. Eu não durmo na hora certa. Eu só tiro nota baixa na escola. Então o cara começa a se sentir lá embaixo. Aí ele começa a ter depressão e muita gente se suicida por causa disso. Nossa, a gente vê o que uma disciplina feita de forma errada pode resultar na vida de uma criança, né? Terrível, terrível. Terrível. Bom, vamos fazer o seguinte... nosso tempo já está praticamente esgotado. A gente continua na próxima semana. A gente vai falar o como educar. Vamos falar sobre isso aí? Exatamente. Né? Exatamente. Ver essa questão aí a ser trabalhada. Meu amigo, é o seguinte. Tem muita gente que quer te fazer convite para você poder fazer palestras, né? Isso. Só que alguns te chamam para algum tipo de palestra que você não pode dar. Porque você é terapeuta familiar. Sou terapeuta familiar. É até interessante você falar isso porque, por exemplo, o psicólogo, ele trabalha de processo mental. Sim. Daquelas coisas que afetam interiormente a mente das pessoas, né? O terapeuta é relacionamento e sentimento. E o psiquiatra são as doenças mentais, as patologias mentais. Certo. Como toque, por exemplo, que é uma patologia, né? E nós trabalhamos em relacionamento, trabalhamos em sentimento. Então eu não posso entrar em nenhuma das duas vertentes. Eu tenho que me ater a relacionamento. Então você quer saber, por exemplo, um depressivo. Quem vai cuidar do depressivo? Dependendo do estágio, ou vai para o psiquiatra ou vai para o psicólogo. Mas eu vou trabalhar para que ele não fique isolado da família, isolado da sociedade. Eu vou trabalhar para que ele tenha um relacionamento com a família, com os amigos. E você vai trabalhar a família em si, para a família abraçar si, exatamente, essa pessoa. Para que crie um ambiente para que ele tenha relacionamento com eles. Então você está aberto para palestras sobre relacionamentos, né? Entre marido e mulher, família, tudo que envolve sentimento, comunidades. Então, quem quiser esse tipo de palestra, é só te chamar que você vai com muito carinho lá. Exatamente. Então, vamos pegar o teu número mais uma vez aqui, né? Vamos lá.
Me passa aí que eu vou anotar aqui. 98456 98456 1312. E ele é Zap também. Agora é sempre fera aí, né? É. O pessoal mais entra em contato pelo Zap, né? Pelo Zap. Fica mais barato, O né? primeiro contato é pelo Zap, depois a gente começa a conversar. Ah, legal. Então vamos lá, ó. 98456 1312. 1312. É só falar com o Haroldo Melo, ele é terapeuta familiar. Ele faz palestras, tá? Em qualquer lugar, viu? Qualquer denominação. Viu? Você que queira aí convidá-lo, ele vê direitinho na agenda dele e marca com você. Essas palestras na igreja é bom falar aos irmãos das determinadas denominações, elas não têm custo. Não tem custo. Né? Para a igreja nós fazemos o trabalho, como Cristo disse, de graça recebeste, de graça dai. Isso. Então essas palestras para as igrejas não têm custo. Só se for algo mais particular. Né? Exatamente. Aí é diferente. Tá bom. Repetindo aqui, 98456-1312. Falei com o Haroldo Melo. Na semana que vem ele volta. Obrigado, viu, meu querido? Deus continue te abençoando. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui para você. Fique ligado. Bate-papo Novo Tempo.